Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula, né? Temos estudado esse tema geral, a mente de Cristo, e também temos nos baseado com as aulas, com os apontamentos da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Esse material está muito bom e nós temos, então, baseado, né, nos inspirado nesses apontamentos. Hoje, com a quarta lição, o título da nossa lição é Cultivando a Mente de Cristo. Vamos conhecer o alvo dessa lição, ok? Que é onde queremos chegar com o estudo dessa lição. Ao final, você aprenderá o que fazer para cultivar a mente de Cristo. Vamos conhecer os propósitos, no sentido, primeiramente, do saber. Então, ao final do estudo, você deverá compreender sua função no processo de cultivar a mente de Cristo. Agora, conhecer o propósito no sentir, no sentido do sentir. Ao final, você deverá desejar cultivar a mente de Cristo e conhecer finalmente o propósito no sentido do agir. E aí, depois que eu aprender esse assunto belíssimo que eu devo fazer, ao final você deverá fixar a mente em Cristo e permitir que Ele renove sua mente, com a ajuda, naturalmente, do Espírito Santo. Então, vamos à introdução, né, desse assunto, como eu disse, muito maravilhoso. Eu fico encantada, né, com cada aula que eu preparo. E eu já vou iniciar já trazendo duas reflexões, quer dizer, na realidade, uma reflexão. É o seguinte, e aí? Somos cristãos cheios do Espírito Santo, nos deixando ser renovados no nosso modo, principalmente, do pensar e agir, hein? E essa transformação, a gente sabe que é feita, realizada pelo próprio Espírito que habita em nós, né? E quando isso acontece, nós também crescemos espiritualmente falando, né? Nos tornando assim mais e mais parecidos com Jesus a cada dia. Temos nos deixado? Ou simplesmente desanimamos no meio do caminho, né? Diante aí dos problemas da vida ou mesmo das distrações do mundo. Hoje em dia são muitas as distrações que nós temos. E aí? Estamos nos tornando com o tempo cristãos acomodados? Eu diria cristãos sem brilho, né? Sem poder resplandecer a luz de Cristo em si, cristãos distantes, superficial também, principalmente no seu relacionamento com Deus. Já não oramos mais como orávamos, já não lemos mais e meditamos na palavra de Deus como fazíamos no início, né? Quer dizer, nos tornando cristãos religiosos, simplesmente, cumprindo aqueles ritos, né, de irmos aos cultos, de participarmos dos eventos, mas tudo assim muito mecanicamente. Seria assim, cristãos com uma vida incoerente com a fé que dizemos ter, com a fé que professamos ter. Hein? É para pensarmos. E a nossa aula vai nos ajudar nessa etapa de nos conscientizarmos, a nós mesmos, né? De qual vida queremos ter. Vida que eu digo espiritual, né? E aí nós vamos hoje, agora, né, nessa videoaula, aprender um pouquinho mais de como devemos agir de tal forma que agrademos ao coração de Deus. Ainda dentro dessa unidade 1, que diz o quê? Tornando-se semelhante a Cristo. Lembra que eu falei? A unidade 1 tem 5 aulas, né? Nós estamos na quarta aula e depois teremos mais uma
com outro professor e passaremos para a unidade seguinte, a 2. Então, a unidade 1 é essa, como cultivar a mente de Cristo. E é justamente esse o tema, né, da nossa lição de hoje, como eu já falei. Tema esse que nos levará, nos apresentará tudo aquilo que nós precisamos fazer para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o nosso Mestre Jesus, né? Naturalmente com uma vida espiritual assim fervorosa, santa, né? Diria assim, uma vida irrepreensível, cheia de paixão por Deus. Você é apaixonado por Deus? Vamos pensar aí, né? Uma vez que Paulo já nos disse que nós temos a mente de Cristo. Ele não disse isso em 1 Coríntios 2,16? Ele disse sim. Ele diz, quem conheceu a mente de Cristo que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, basta nós aprendermos a cultivá-la em nós. Tudo bem? De acordo com Colossenses capítulo 3 e 2 e Filipenses 4, 8, eu vou até falar para vocês não ficarem assim, porque eu sei que são versículos conhecidos, mas o que diz Colossenses 3, 2? Diz, pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Isso foi Paulo falando à igreja de Colossenses, de Colossos, né? Da cidade de Colossos, onde quem afundou foi Epáfras, né? Um colaborador do apóstolo Paulo. Então ele disse, olha, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, pensar em Cristo, né? E não nas que são aqui da terra. Mas também, quando ele falou à igreja de Filipenses, igreja que o próprio Paulo, né, fundou em sua segunda viagem missionária, então, quando ele se dirige aos filipenses, é como se ele dissesse, olha, tudo bem, nós estamos no mundo mesmo inserido, mas se vai pensar alguma coisa, vamos passar uma peneira, algum crivo, para que vocês pensem de uma forma correta. Então, quando ele diz assim, pensai... Não, quando ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Olha a peneira que ele colocou aí, é puro. Porque, na realidade, ele falou todas as qualidades que Cristo tem, quer dizer, todas. Essas, pelo menos, ele tem muito mais, né? Tudo que é verdadeiro. Quem é o pai da mentira, a gente sabe muito bem quem é, né? Tudo que é honesto. Nosso Deus é o Deus da verdade, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, né? Deus não é justiça. A própria palavra de Deus diz tudo que é puro. Ora... sem, como a gente fala, sem pureza, ninguém verá Deus, né? Tudo que é amável já vem do amor, da amabilidade, da bondade, da benignidade, né? E aí ele diz tudo que é de boa fama, né? Nisto pensai. Então nós temos aí, eu quis dizer naquela hora que sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que ele diz tudo que é puro, né? A palavra agora de vez em quando foge da minha cabeça. Bom, então, de acordo com esses versículos que eu li, quais mesmo? Colossenses 3:2 e Filipenses 4:8, que Paulo mesmo, né, nos disse, todo cristão deve focar a sua vontade e decisão, porque eu tenho uma vontade pautada naquilo que eu conheço de Deus. Então, eu tomo a minha decisão. Então, eu vou pautar a minha vontade e decisão, qual mesmo? De fixar a minha mente em Cristo, né? Onde eu vou escolher pensar nas coisas do alto, segundo o que o próprio apóstolo, né,
nosso apóstolo dos gentios, acabou que é para nós essa palavra, não foi só para os colossenses. Então ele diz, olha, pensai nas coisas que são do alto. Então nós devemos focar mesmo a nossa vontade, a nossa decisão para fixarmos a nossa mente em Cristo, né? De pensar nas coisas que são do alto, né? Se é que nós desejamos mesmo ter uma mente parecida com a mente de Cristo. E isso foi definido pelo autor lá desse tema, Mente de Cristo, da Junta de Missões, como ele definiu como essa vontade regida por um princípio. Ele chamou o princípio da vontade, que é a primeira etapa de quem quer fixar sua mente em Cristo. Veremos mais 2 etapas ao longo dessa videoaula. Então tá, eu vou agora me perguntar, e agora? Eu foco a minha vontade, a minha decisão de fixar minha mente em Cristo. E agora, qual é o passo seguinte que eu devo tomar? Ora, entregar essa sua decisão a Deus, porque você estará convicto que Ele, Deus naturalmente, terá domínio da sua vontade, né? Ele te ajudará em tudo através do Espírito Santo. E você ainda estará cumprindo o que está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, que diz o quê? Levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Você não vai levar cativo, preso, teu pensamento nas coisas que você sabe que você vai obedecer ao Senhor? Sim, você, aliás, conhece a palavra de Deus, sabe o que agrada, o que não agrada, né? Ao nosso Senhor. Tudo bem até aí? E para isso, nós devemos pôr de lado o quê? Nós devemos pôr de lado, por exemplo, as nossas emoções, né? E deixar que a nossa vontade, né, as governe, ou seja, governe as emoções. Assim, seguindo o exemplo do próprio Cristo lá no Getsemane, quando ele chegou, ele sabia o que esperava, aquela morte horrível para ele. Teve uma hora que ele falou para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade e não a minha, né? Por que ele primeiro ele teve aquela vontade de não passar por aquele sofrimento todo, mas o que ele fez? Ele tinha a sua mente fixada, né, em Deus Pai, no seu Pai, né? Que ele teve lá comunhão o tempo todo, né? Na sua glória, e aí ele fixou o pensamento e assim cumpriu a sua missão, a missão que ele estava, que era dele, né? Por isso que o Deus Pai, o próprio Pai, lhe confiou, vamos falar assim. Por isso ele veio à Terra, que era morrer pela humanidade, nós já sabemos. Assim como Cristo firmou o seu pensamento, a sua mente, né? Na mente do Pai, nós devemos fixar nossa mente na mente de Cristo para cumprirmos também a nossa missão. Não é isso, não é verdade? E qual é a nossa missão? A missão de todo cristão, hein? Não é levar a palavra, o evangelho, àqueles que estão aí no mundo, que não conhecem Cristo Jesus? Sim, é essa a nossa missão. Assim, nós, nesse processo, né, seguinte, que nós estamos assim em etapas, nós precisamos, de fato, fixar a nossa mente em Cristo, deixando para trás a nossa vontade própria, de agirmos segundo a nossa autossuficiência, de agirmos segundo o nosso egocentrismo, que tem um pouquinho de egoísmo aí no meio. Então, nós temos que deixar mesmo para trás a nossa vontade, para quê? Para cumprir, né, a vontade de Cristo, ok? De Cristo Jesus. Ele sim
Ele é o nosso Senhor, né? Oh, meu Deus, como diz Romanos 12:2, né? Não diz isso? E não vivam conforme os padrões mais deste mundo. Quer dizer, não vivam mais, Paulo estava falando em Romanos isso, mas como vocês viviam antigamente, antes de terem esse encontro pessoal com Cristo. Não vivam mais segundo os padrões do mundo, mas o que ele falou, deixem que Deus o quê? Os transforme pela renovação da vossa mente, né? E para que podeis experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, após fixarmos a mente no Senhor, o que nós precisamos fazer? Deixar sermos transformados naturalmente pelo Espírito Santo, assim como Romanos 12:2 disse. Né? Para nós não mais cumprirmos o padrão desse mundo, mas deixarmos ser renovados, mas deixem-se ser renovados, né? Por Deus, para que Ele possa transformar, né? Renovar o seu modo de pensar. E assim nós vamos para o segundo, vamos dizer assim, estágio de fixarmos a nossa mente em Cristo. Primeiro estágio era fixar a mente no Senhor. Tudo bem, fizemos isso. O segundo é nos deixar sermos transformados, né? Que o autor lá da lição chama de segunda etapa, né? Nós vamos ver isso. Isso é o mesmo que permitir que sua mente, isso que eu falei, seja o quê? Transformada mediante, naturalmente, um processo de renovação constante, que até essa transformação faz parte do crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual de todo cristão. Mas a pessoa tem que se deixar ser transformada, trabalhada por Cristo a cada dia, né? E como eu disse, o autor lá da lição, lá da Junta de Missões, o que ele diz? Que nesse processo, ou nessa segunda etapa, de nós nos deixarmos sermos transformados, é como o princípio das águas de um rio. Por que eu estou falando isso e por que ele falou? Porque as águas do rio correm para o oceano, né? E se renovam. Se renovam de que maneira? Pelas águas da chuva e pelo gelo, né, que caem sobre essas águas. Naturalmente, obedecendo o ciclo hidrológico que ocorre na atmosfera. Se eu tivesse tempo, eu já falaria para vocês que tudo começa com a energia calorífica do Sol incidindo seus raios, sua energia calorífica em direção à superfície terrestre. Né? Nós sabemos que a superfície de terra se aquece muito mais rapidamente e se resfria mais rapidamente do que as águas. Né? Mas nós estamos falando de um rio e não de um oceano. Então o rio não tem uma profundidade como o oceano tem. Mas mesmo assim se aquece, possui uma energia, um aquecimento menor do que a porção de terra ao seu lado. Mas, de qualquer maneira, tudo começa por aí. Sabem por quê? Rapidinho, hein? Porque o ar que está em contato com essa superfície, seja de água ou de terra aquecida, também vai se aquecer pelo princípio físico da condução, né? Que é a transferência de energia calorífica de molécula para molécula. O ar em contato se aquece. Embora o ar seja péssimo condutor de calor, ele consegue se aquecer mais do que as camadas que estão acima dele, né? Então, essa camada inferior da atmosfera aquecida, aí eu brincava com o pessoal, né? Pelo princípio do balão de São João, vai tender a subir, ganhar flutuabilidade, vai tender a se resfriar, porque à medida que você sobe na atmosfera, a massa, né, no caso, sobe na atmosfera, ela se descomprime, porque a pressão sobre ela, as pressões laterais sobre a massa vai o quê? Diminuindo, ela vai o quê? Se expandindo.
O ar é altamente elástico e nessa de se expandir, ela se resfria e se aproxima da saturação, da condensação, que é a passagem do vapor para gotículas, e muitas vezes, quando essa ascensão do ar, né, essa convecção torna-se muito efetiva, ela ultrapassa também um nível de sublimação de 0 graus e forma a sublimação dentro da massa, que é a passagem do vapor para cristais de gelo. E a atmosfera, não podendo suportar mais o peso ou das gotas, ou gotículas e gotas de água, ou das pedrinhas de gelo que se forma dentro da nuvem, elas precipitam em direção ao solo em forma de chuva, né? Ou é a chuva de granizo, chuva de gelo, ou as chuvas normais que a gente tem por aí. Então, por isso, as águas do rio que correm para o oceano, elas se renovam sempre. Agora, diferentemente, e o autor faz essa comparação que foi muito feliz e interessante, diferentemente dos charcos, né? Que são águas o quê? Paradas, águas de movimentos lentos, né? E de pouca profundidade, que frequentemente, inclusive, se secam, né? Ou até desaparecem. Muitas vezes os charcos desaparecem quando essas águas, né, se infiltram nos solos ou até evaporam. E aí eu diria o seguinte: o cristão cuja vida espiritual se identifica mais com o charco seria aquele sem a plenitude do Espírito Santo em si. Concordam? Que não se deixa, olha só a responsabilidade, que não se deixa ser guiado por ele, pelo Espírito. E assim vai viver uma vida espiritual de que jeito? De que maneira? Apagada, rasa, não é? Limitada, eu acho que é essa questão, né? E que de modo nenhum agrada ao nosso Deus, de jeito nenhum. Pois o desejo do Senhor, do nosso Mestre, é qual? É que sejamos transformados de glória em glória, segundo também o que está lá em 2 Coríntios 3,18, que o apóstolo Paulo nos disse também. Está lá na palavra de Deus, né? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, né? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como do Senhor, que é o Espírito, né? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo Jesus, é ele que vai transformando, nos transformando, e nós, como isso é um processo, nós vamos o quê? Nós vamos resplandecendo, né? Como um espelho mesmo, né? Deixando... sendo luz, né? Com resplendor cada vez maior, isso que é de glória em glória, à medida que nós vamos o quê? Nos santificando, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente falando ou amadurecendo, né? Espiritualmente, tudo é sinônimo. E aí nós vamos cumprindo o que está, como eu disse, em 2 Coríntios 3:18, capítulo 3, verso 18. Tudo bem? Esse vamos dizer, essa é a vontade do Senhor. Mas o que Deus espera de cada um de nós, seus filhos mesmo? Vamos ver? Que vivamos uma vida o quê? Espiritual segundo o princípio do rio e não segundo o princípio do charco, né? Como eu falei, tá? Permitindo assim, nós temos assim que permitir que Deus nos renove, ou seja, renove a nossa mente para atingirmos o estágio de crescimento, que eu falei que é um processo. E também, segundo o que diz João 7, verso 38. O que é que diz lá João 7, 38? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão
rios de água viva. Olha o princípio do rio aí. Porque o próprio Jesus se intitulou como rios de água viva, correndo dentro de nós. Nós já estudamos, inclusive, uma aula aí, uma videoaula, a simbologia do Espírito Santo, que pode ser por várias maneiras. A gente pode simbolizar o Espírito por fogo, né? E também por correntes de água. Olha aí. Então, entendendo? Mas, infelizmente, alguns cristãos... Até eu li muitos cristãos, mas eu troquei por alguns. Eu espero que não sejam muitos, não. Alguns, infelizmente, ainda estão vivendo segundo o princípio do charco, que é formado, como eu disse, por águas paradas, né? Estagnadas. Algumas vezes até esse charco se tornam atoleiros. Olha aí, né? Por quê? Porque quando existem encostas de morro próximas e vem a água as erosões, né, pelas águas da chuva, aí desce aquele barro das encostas e ali formam verdadeiros lamaçais, atoleiros, né? Enquanto as águas dos rios formam o quê? Oceanos, né? Olha só, porque as águas do rio correm para lá, correm para os oceanos. Por isso, essa primeira etapa, a segunda etapa, né, de renovação, é chamado princípio do rio. Vamos seguir esse princípio, né? Então, vamos fazer uma meditação aqui agora. Eu acho que vale bem essa meditação. Pense em qual princípio, agora individualmente, pense em qual princípio você está pautando a sua vida espiritual. Se no princípio do rio ou se no princípio do charco. Pense aí, tá? Se você quer cultivar a mente de Cristo, que segundo declara Paulo, que todos cristãos, que todos nós a temos, você precisa viver segundo o princípio do rio. Tudo bem? Então é isso aí, tá? E vamos dar continuidade aí. Eu espero que vocês estejam acompanhando direitinho. Para isso, sabe o que precisa? Nós vamos entrar agora na terceira etapa já, daqui a pouco. Para isso, você precisa se dispor a uma situação, agora prestem atenção, a uma situação de prontidão mental e espiritual, segundo o que diz 1 Pedro 1,13, né? Pelo menos a parte A, quando ele diz, portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação. Só essa parte aí, e segundo a NVI, né? Nós depois vamos voltar a esse verso em outras versões. Então, nós temos que estar com a mente preparada para quê? Para a ação. Prontos para a ação, né? Aí ele continua, depois a gente fala da segunda parte aí. Assim, nós precisamos estar o quê? Focados, determinados, ou seja, com a mente focada para as verdades espirituais e sempre em estado o quê? De prontidão, preparados para a batalha espiritual, né? Que se trava diariamente entre a carne e o espírito. Nós não temos essa batalha, isso nós temos que ter ciência e entrarmos em estado de prontidão, vigilância, né? Então, essa preparação mental, veja bem, deve nos inclinar, como eu disse há pouco, a uma ação prática. Qual ação prática? De vivermos de acordo com a fé que professamos ter, que dizemos ter.
né? E também viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. Ensinamentos bíblicos que eu digo de Jesus mesmo, né? Com a sua palavra deixada. Viver também, e para isso, para vivermos segundo, né? Como eu disse, a nossa fé que dizemos ter, segundo também os ensinamentos bíblicos de Jesus, que nos deixou em sua palavra. Para isso, nós devemos nos afastar de quê? Das distrações do mundo que o mundo nos oferece, nos firmando na graça de Deus e também nos firmando na esperança da segunda vinda de Cristo, né? Porque está prometida, Maranata, venha Senhor Jesus, porque nós temos que estar preparados para subirmos com o nosso Senhor, né? Ele não vem arrebatar a sua igreja, então nós temos que estar também nesse estágio de prontidão. Como eu disse, para estarmos preparados, né, também para a batalha espiritual que se trava no nosso interior, diariamente, entre a carne e o espírito, né? Preparados para a segunda vinda, né? E para isso temos que tomar muito cuidado com essas distrações aí do mundo, porque não é brincadeira, né? Outra pergunta para reflexão. Você tem fixado a sua vontade e desenvolvido sua mente, olha só a pergunta, mediante a renovação constante e com isso se sente, diria, capacitado a enfrentar qualquer prova que Deus permita que ocorra em sua vida? Também isso é prontidão, né? De estarmos preparados para isso também, ok? Após o cristão, agora sim que nós vamos entrar na terceira etapa. A primeira foi fixar a mente em Cristo, a segunda nos deixar ser renovados. Após o cristão fixar a mente em Cristo, não falei? Nas coisas então do alto. Quando eu digo fixar a mente em Cristo, é fixar a mente lá em cima, nas coisas que são de cima, que são do alto. E após isso, após ele também permitir que Deus renove sua mente, né, a fim de cultivar a mente de Cristo nele, faz-se necessário ainda que o cristão faça o quê? Vocês que estudaram aí a lição, cinja sua mente no Senhor. Também segundo a 1 Pedro 1,13. Lembra que eu disse que eu ia voltar? Agora eu vou pegar outras traduções. Daqui a pouco eu falo nela. Porque eu me lembrei que na primeira aula desse tema geral, a mente de Cristo, eu gravei, tá aí, eu falei que cingir a mente, o que significa? Significa apertar, firmar, preparar-se com disciplina e vigilância, e, em outras palavras, passar um cinto, né? Porque os homens, eu comentei isso com vocês nos tempos bíblicos, principalmente do primeiro século, eles usavam o quê? Vestes longas, né? Eles se vestiam de longas túnicas, de vestes compridas, verdadeiros vestidos mesmo, né? E para correr, para trabalhar, até para guerrear, o que acontece? Ficava difícil, né? Eles podiam tropeçar. Então, para facilitar a sua mobilidade de caminhar, de correr, né? Para não tropeçarem nas vestes, o que eles faziam? O que eles faziam? Eles precisavam cingir, né? A palavra de Deus, na outra tradução, vai falar cingir os lombos, mas significa eles pegavam as abas, né? As bases daquelas roupas compridas, as túnicas, e suspendiam e enrolavam no cinto que passavam na cintura.
e aí eles tinham maior facilidade, né? Amarrar a túnica com o cinto, seria isso. Isso é cingir, eles tinham maior facilidade para correr, para andar, para caminhar, né? Para guerrear, sem tropeçarem nas vestes, entenderam? E Pedro aplica justamente essa figura à nossa mente. Quando ele fala em 1 Pedro 1,13, já na versão ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, e na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, quando ele fala assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. É o mesmo verso de outra, vamos dizer, maneira, né? Dito de outra forma. Então, Pedro aproveita e fala dessa forma. Assim, nós precisamos cumprir o que o autor, lá do texto A Mente de Cristo, da Junta de Missões, que eu falei há pouco, né? Precisamos cumprir o que ele chamou de princípio da disposição, que é a terceira etapa. Primeira, fixar a mente em Cristo. A segunda, nos deixarmos sermos renovados, né, pelo Espírito Santo. E a terceira, para que cresçamos, né, espiritualmente falando. E a terceira é cingir a nossa mente em Cristo, né, que segundo o autor da lição, ele nos deixa bem claro que é necessário que a gente amarre a nossa mente à mente de Cristo, né? Ou seja, colocar a nossa mente em estado de prontidão espiritual para não tropeçar em quê? Nos enganos, né? E tentações da vida, nas distrações do mundo. Enquanto que os primeiros cristãos não queriam tropeçar nas próprias vestes. Por isso que Pedro faz, né, toda essa analogia. Tudo bem? Também cingir a mente, sabe o que significa? Disciplinar os nossos pensamentos. Por quê? Evitar, quer dizer, disciplinar os nossos pensamentos, evitando pensamentos vãos, que não levam a nada. Lembra aquele crivo de nisto pensai? Tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, né? Justo, puro, amável. E aí ele fala de boa fama, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então nós temos também que vigiar os nossos pensamentos, ou seja, levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, segundo o que eu disse, 2 Coríntios 10, acho que 5, a parte final, tá? Sabe o que também significa cingir a mente? Proteger a mente com a verdade. Cristo é a verdade. Lembra do cinto da verdade? Que faz parte da armadura de Deus, Efésios 6,14, se não me engano. Né? É uma parte da armadura de Deus. O que significa o quê? Cinto da verdade. Prender firmemente nossa vida, a palavra. Estão acompanhando? Então já estamos quase caminhando aí para o final. Essa videoaula vai ficar um pouquinho maior, né? Assim nós devemos estar sempre em alerta espiritual, né? Como um soldado mesmo, né? Que vigia o tempo todo para não ser pego de surpresa pelo inimigo. Nós temos que viver assim, né? Vigiar a guerra, né? Que há em nós, carne e espírito. Mas isso não significa que nós devamos viver em estado de ansiedade. Não, não é viver ansioso, de jeito nenhum, mas vigilante, consciente que estamos em batalha espiritual. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao teu derredor buscando a quem possa tragar, uma coisa assim. Também firmar a esperança em Cristo. Isso é importante. A nossa esperança está no nosso Mestre. Queremos ter vida eterna com Ele. Pedro não diz lá em 1:1:13, que eu já li 2 vezes, a terceira, esperar inteiramente na graça, a parte, acho que é final, que eu não li, né? Que eu só falei a parte A. A parte final quer dizer isso. Esperar
inteiramente na graça. Cingir a mente também não é deixar que o desânimo, né, a dúvida, o medo, não, de jeito nenhum, soltem um laço da nossa fé, de jeito nenhum. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Não é isso, deixar que o medo fale mais alto, né? Dúvida, desânimo, nada, mas permanecer firmes em Cristo. Isso é cingir também a mente, permanecer firmes em Cristo, afinal Ele é a nossa âncora, Ele é o nosso alvo, oh, aleluia. Vamos à conclusão dessa videoaula. Entregue sua vontade a Deus e busque a vontade dele também o tempo todo, ok? Conhecendo a palavra do Senhor, pois ela é o nosso quê? Cinto de segurança, né? É, a palavra, ok, onde ela nos aperta, mas ela também nos firma o nosso coração na esperança de Cristo, sempre. Lembrando, pelo que eu já falei aqui, que já temos em nós a mente de Cristo, né? Segundo que Paulo disse. Mas se queremos permanecer, né? Nós temos que seguir 3 passos básicos. Quais são eles? Fixar nossa mente nas coisas do alto, de cima, em Cristo. Permitir que Deus, através do seu Espírito, renove nossa mente, traga a renovação, né? E terceira coisa, viver de acordo com a nossa fé e também de acordo com os ensinamentos cristãos, né? E eu vou deixar a minha exortação final aqui, é que o Espírito Santo continue iluminando nossa mente, guardando os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Até a próxima videoaula. Um grande beijo no coração de vocês.